Bem-vindos a mais uma aula assíncrona de Ecologia Geral do campus Sete Lagoas da Universidade Federal de São João del Rei. O tema da aula de hoje é comunidades ecológicas. Nós vamos ter uma visão geral sobre essas comunidades e o meu propósito com essa aula é que vocês sejam capazes de entender uma série de questões bem interessantes sobre as comunidades biológicas. Por exemplo, nós vamos trabalhar com diversas formas de fazer classificações e comparações entre comunidades biológicas. Vamos trabalhar com o conceito de distribuição de abundâncias entre as espécies. Também vamos checar alguma coisa a respeito de degradação ambiental, tanto em ambiente terrestre como em ambiente aquático. E vamos falar também sobre sucessão ecológica. Vamos tomar como exemplo este retângulo. Aqui, esse retângulo vai representar uma comunidade, sendo que cada uma dessas divisões representa o número de indivíduos de cada uma das espécies dessa comunidade. Então, nós temos 6 espécies dentro da comunidade A. Vamos ilustrar um segundo, um terceiro e um quarto retângulo, também denominados comunidade B, C e D. Para cada espécie, a gente vai representar uma bola vermelha como sendo indicativo de 1.000 indivíduos. E a área total de um retângulo grande é 6 hectares. Assim, a gente poderia ter a espécie A com 1.000, 2, 3, 4, 5.000 indivíduos. A espécie B dentro da comunidade A também com 5.000, a 3, a 4, a 5 e a 6 também com 5.000 indivíduos. Dessa forma, a gente teria na comunidade A o número de espécies absoluto como igual a 6. Também poderíamos representar que existe uma densidade de 6 espécies para 6 hectares, ou seja, uma espécie por hectare. E uma abundância total de indivíduos dentro dessa comunidade igual a 30, já que são 5 vezes 6 espécies. A gente pode utilizar um índice que se chama índice de diversidade. Eles podem mudar bastante de acordo com o objeto e com o objetivo do seu uso. Mas vamos pegar um índice de exemplo chamado Berger-Parker. Então nós temos 30, que é o número de indivíduos total, a abundância total dentro da comunidade, dividido pelo número de indivíduos da espécie mais abundante, que é igual a 5. Então 30 por 5, 6. Essa é a diversidade de Berger-Parker. E neste caso, nós temos uma distribuição igual entre as espécies dentro da comunidade. Logo, a gente diz que existe a equabilidade máxima. Então agora vamos verificar a comunidade B. Só que nessa comunidade B, vamos aumentar o número de indivíduos na espécie 1, na espécie 2, passando para 6.000 indivíduos. Vamos manter na 3, 4 e 5, cada uma com 5.000 indivíduos, e vamos manter o número de indivíduos total na comunidade como sendo 30.000. Logo, a espécie 6 terá somente 3.000 indivíduos. E o que acontece com as métricas que usamos na primeira comunidade? A riqueza se mantém igual, a densidade também se mantém igual, a abundância total foi mantida e a diversidade passa a ser 30 por 6, dando valor igual a 5. Percebe-se que a diversidade foi reduzida, a equabilidade está menor. Vamos pensar na terceira comunidade, a comunidade C. Agora vamos representar com números, porque o número de bolas vermelhas vai crescer muito. Vamos imaginar a primeira espécie com 10.000, a segunda com 8.000, a terceira com 6.000, a quarta com 4, a quinta com 1.000 e a sexta também com 1.000. A riqueza persiste 6. A densidade também persiste igual a 1. A abundância total nós mantivemos. Mas o número equivalente à diversidade cai bastante. Eu tenho agora 30 dividido por 10, que é o número de indivíduos da espécie dominante, nos fornecendo valor de 3 igual à diversidade. E a equabilidade continua a cair. Pensando agora na comunidade D, a situação pode ainda se tornar menos equitativa, ou seja, com a distribuição mais desigual. Então nós temos a espécie 1 com 18, a 2 com 8, a 3 com 3.000, a 4 com 1.000, a 5 e a 6 sem nenhum indivíduo. Assim, a riqueza foi afetada, passou para 4. A densidade passou para 0,66, porque são 4 espécies em 6 hectares. E aí eu tenho uma abundância total mantida, mas uma diversidade bem menor do que na situação anterior, com a equabilidade bastante reduzida. É possível imaginar uma comunidade N qualquer em que eu tenha a alocação de recursos praticamente inteira em duas espécies. Isso faria com que a riqueza caísse bastante, a densidade ainda caísse, a abundância
eu estou fazendo questão de manter para mostrar para vocês que é possível mudar muito riqueza, densidade e diversidade, e a diversidade ainda caindo abruptamente, tá? E com uma equitatividade ou uma equabilidade bastante baixa. Bom, em relação a essas comunidades, eu também posso trabalhar com modelos de distribuição de abundância das espécies que elas possuem. E como que isso funciona? Vamos imaginar nesse gráfico o eixo X como sendo a ordem das espécies. A ordem indo da espécie mais abundante dentro da comunidade para a espécie menos abundante dentro da comunidade. Assim, a espécie número 1 é a de maior abundância. E a espécie 18, ou enésima espécie, é a espécie de menor abundância dentro da comunidade. E no eixo Y eu tenho a abundância específica de cada uma das espécies. Bom, em algumas comunidades é possível que a gente encontre uma queda bastante suave do número de indivíduos para cada espécie. Em outras comunidades, é possível que a gente encontre muitas espécies com abundâncias elevadas, muitas espécies com abundâncias intermediárias e muitas espécies com abundâncias bem baixas. É possível ainda encontrar comunidades em que a queda é rápida do número de indivíduos nas espécies indo da mais para menos abundante. E ainda é possível encontrar comunidades em que o número de espécies cai muito e que eu tenho uma aglomeração dos indivíduos totais de uma comunidade, ou seja, uma concentração desses indivíduos em uma ou poucas espécies. A cada uma dessas curvas, a gente tem um modelo matemático que as descreve ecologicamente. Então, a primeira curva é a chamada broken stick, ou do galho quebrado. A segunda é a log normal, a terceira é a logarítmica e a quarta é geométrica. O fato é que cada uma dessas curvas tem parâmetros que podem ser usados como indicadores e comparadores das comunidades que aderem a cada uma delas. Assim, pegando essas quatro curvas, elas estão representadas nesse gráfico menor, e tentando identificar comunidades na natureza que se enquadram em cada uma delas, nós teríamos um ambiente conservado ou muito próximo disso, com bastante recurso, como aderindo a uma log normal, permitindo haver espécies em grande quantidade, com grande, com média e baixa abundância. Indo na direção logarítmica, a gente pode encontrar ambientes de regiões temperadas, em que eu não tenho condições que sejam inóspitas, mas a distribuição de recursos já é mais prejudicada. E indo mais abaixo ainda, na série geométrica, eu encontro os ambientes que são considerados os mais inóspitos. Então esses ambientes, normalmente, eles demandam dos organismos esforços muito grandes para eles existirem nesses lugares. E aí as estratégias de sobrevivência, as estratégias evolutivas não são muito amplas. Isso não permite a evolução de muitas formas de vidas diferentes. E esses ambientes normalmente são mais pobres em espécies. Poderia dizer de regiões de erupções vulcânicas, com erupções frequentes, regiões abissais no fundo dos oceanos, ou regiões muito frias como a tundra alpina ou a tundra siberiana. Ambos podem encaixar, todos esses podem encaixar em séries geométricas. E a primeira, a Broken Stick. A Broken Stick, ela se enquadra mais como um modelo teórico, em que os organismos teriam tanto recurso que eles conseguiriam manter abundâncias populacionais muito próximas. A Broken Stick, no ambiente natural, ela, ela consegue se adequar a ambientes em que, por um curto espaço de tempo, tem uma disponibilidade de recursos muito elevada. Por exemplo, na savana do Serengeti, logo após iniciarem as chuvas depois de uma longa seca, o volume de recursos é muito grande, e aí espera-se que muitas espécies de plantas tenham um crescimento populacional muito rápido. E aí eu estou me referindo às espécies das pastagens. Bom, além de eu ter ambientes específicos que se aderem a cada uma dessas curvas que definem esses modelos de distribuição de abundância de espécies, é possível que um único hábitat sofra modificações e que a curva que se adere à distribuição de abundâncias das espécies de sua comunidade mude. Então, um ambiente bastante conservado, típico e que se adere a um modelo de distribuição de abundâncias do tipo log normal, ele pode sofrer perturbações e ir para o logarítmico, e pode continuar a sofrer perturbações e ir para o geométrico. Então, nesse sentido, é possível que uma degradação ambiental faça com que um mesmo hábitat mude a distribuição de abundâncias de suas espécies. E aí, num extremo, quando eu chego no ambiente, numa curva
geométrica, o impacto pode continuar, por exemplo, numa mineração, circunstância em que eu praticamente não tenho espécie nenhuma mais dentro do lugar. Mas se por um lado eu posso fazer com que o mesmo hábitat vá de log normal para geométrica ou até chegue a ser totalmente degradado, por outro eu posso fazer o caminho contrário. E o caminho contrário seria retirar o hábitat dessa posição de uma série geométrica ou até mesmo sem espécies e trabalhar com a recuperação ambiental na direção de fazer com que ele saia desse ponto e volte ao ponto anterior previamente em que se encontrava previamente ao impacto. É lógico que conhecer o ambiente ao redor é bastante importante para que isso seja feito. E é lógico também que isso demora bastante tempo. Percebam que quando eu tenho uma melhoria ambiental, eu consigo visualizar essa curva verde transitando entre os diferentes modelos de distribuição de abundância de espécies. Ou seja, voltando atrás, eu posso sair de uma posição como essa entre a log normal e a broken chic e piorar o mesmo ambiente, ou eu posso sair de um ponto em que o ambiente está degradado e elevar a sua condição, melhorando as suas condições e os seus recursos, e, consequentemente, o modelo de distribuição de abundância de espécies pode mudar. Mas percebam uma coisa bastante importante. Não quer dizer que um ambiente tem um modelo de distribuição de abundâncias do tipo logarítmico, ele é ruim. As condições e os recursos em cada um dos lugares no planeta, elas podem limitar essa distribuição de abundância entre as espécies. E aí isso nos remete à sucessão ecológica. Então, se eu tenho condições de sair de um ponto aqui embaixo, na distribuição de abundância de espécies, próximo da geométrica, e subir, melhorar essa distribuição de abundância de espécies, isso pode acontecer também de forma natural. Então existe a sucessão ecológica e a sucessão ecológica primária. A sucessão ecológica primária é uma sequência de espécies que passa a existir em um determinado lugar sem interferência de uma sequência prévia de espécies. Então, isso ocorre de modo que existem duas relações ecológicas importantes moldando esse processo. A primeira é a facilitação. Os organismos que chegam primeiro, eles criam modificações nos hábitats que permitem a chegada dos organismos que vêm depois. E a segunda é competição. Os organismos que chegam depois, após terem as condições e os recursos que necessitam para colonizar o hábitat, eles competem com os que vieram antes e acabam os eliminando do sistema. Por isso o nome sucessão. Sucessão de espécies dentro de uma área. Se ela for primária, ela é sem nenhuma interferência de espécies anteriores até chegar na comunidade clímax. E se ela for secundária, quer dizer que ela tem alguma interferência de espécies anteriores. E a secundária ocorreria quando você tem uma perturbação no ambiente que reduz o conjunto de espécies, em que destrói a comunidade ecológica que já existia. Mas o entorno é formado com espécies que podem novamente colonizar esse ambiente e permitir sua recuperação. Então, na sucessão ecológica secundária, você tem uma sequência de espécies a partir de um conjunto anterior no hábitat ou das proximidades. Tá? E isso ocorre até atingir a comunidade clímax novamente. Então, são esses dois fenômenos que as duas setas ilustraram aqui. Uma sucessão ecológica primária, a partir de nenhuma comunidade anterior, e uma sucessão ecológica secundária, a partir de alguns outros organismos que existiram, possivelmente depois de um impacto ambiental ter sido causado na região. Bom, esse esquema, ele ilustra a mesma coisa que eu estava dizendo. Então, eu tenho aqui um processo indo da esquerda para a direita e ilustrando um conjunto de espécies diferentes. Aqui eu tenho as espécies que são as primeiras a chegar, chamadas de pioneiras. Normalmente são organismos semélporos, né? São organismos anuais. Tá? E à medida que eu vou encaminhando para a direita, essas espécies vão criando condições e recursos que permitem outros organismos, outras espécies de planta mais exigentes chegarem. E, consequentemente, isso continua ocorrendo na direção de uma comunidade de clímax, uma comunidade clímax entre as plantas. É lógico que, à medida que isso ocorre com os produtores, isso está estimulando que ocorra também com os consumidores. Se eu tenho um produtor, eu tenho alguém que pode consumir esse produtor. Então, ao passo em que isso ocorre com as plantas, também ocorre com os animais.
também com os fungos, também com as bactérias, também com os protozoários. E é importante notar que da esquerda para a direita eu tenho um certo gradiente de nutrientes, de número de espécies, de diversidade e também da complexidade dos hábitats. Da mesma forma, mais à esquerda se dão melhor espécies R selecionadas e mais à direita as espécies K selecionadas. Elas são mais específicas, como nós já vimos, de ambientes mais estáveis. Do lado esquerdo, eu tenho organismos pioneiros, e à medida que eu vou em direção à comunidade clímax, eu tenho as espécies intermediárias, as tardias e as climáxicas dentro do estágio de clímax. E, no início do processo sucessional, eu tenho grande variabilidade nas condições. Ou seja, se você não tem cobertura vegetal, você tem temperaturas muito altas de dia e muito baixas à noite. Você tem grande influência de vento e de chuva dentro do ambiente, mas na comunidade clímax essas condições são mais estáveis. E esses determinados momentos dentro da sucessão ecológica primária têm nomes. Então, logo no início, nudação, que caracteriza pela chegada dos organismos, depois migração e estabelecimento, conflitos e estabilização que ocorre na comunidade clímax. E qual que é a diferença disso tudo para a sucessão ecológica secundária? A diferença é simplesmente essa. A sucessão ecológica secundária ocorre a partir de um momento em que aqui na comunidade clímax eu tive a perda das espécies e depois, com a perda das espécies, reinicia a sucessão ecológica. Só que ela é mais rápida do que a primária, porque você tem um conjunto de espécies ao redor dessa área que é capaz de recuperar essa área. Claro, se o fator que causou a perda da comunidade clímax não se expandiu além da área que vai ser recuperada. E como que isso ocorreria no ambiente aquático? Bom, no ambiente terrestre a gente acabou de ver. No ambiente aquático é um pouquinho diferente. Os ambientes aquáticos, eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de nutrientes que eles detêm. Então, ambientes com águas mais transparentes e que não produzem toda a energia que utilizam, que depende da energia solar que vem do lado externo, do seu ambiente externo, são oligotróficos. À medida que eles vão se tornando mais ricos em nutrientes, têm uma quantidade de fitoplâncton maior, conseguem produzir os nutrientes que abastecem a sua cadeia trófica, então eles vão se tornando mesotróficos e eutróficos. E aí pode chegar no momento no futuro em que eles se tornam até mesmo, pasmem vocês, ambiente terrestre. Sim, ambiente terrestre. O futuro de todo lago é se tornar ambiente terrestre. E em quanto tempo que isso ocorre? Depende. Se está ocorrendo de forma natural, sem interferência humana, séculos, talvez até mais do que isso. Agora, se ocorre com interferência humana, e quanto maior a interferência humana, anos, dezenas de anos, talvez menos que isso. Então, à esquerda eu tenho uma representação de um ambiente aquático, um lago, tá, com a parte cinza caracterizando a rocha-mãe, solo em marrom e plantas de grande porte e plantas aquáticas aqui na borda do lago. Com o passar do tempo, eu tenho uma entrada maior dessas plantas aquáticas, um carreamento de sedimentos aqui para dentro do lago, uma redução da sua profundidade e uma redução também da sua superfície. Passando mais tempo, eu posso ter um ambiente bem típico de um brejo, até que, continuando com esse processo, eu tenho um ambiente terrestre por inteiro, que é o futuro deste ambiente. Se eu parar para pensar no número de espécies que existe nos ambientes terrestres e aquáticos e na sua variação com o tempo, no ambiente terrestre pode acontecer uma coisa como essa. A partir da sucessão ecológica inicial no ambiente terrestre, eu elevo o número de espécies, estão ocorrendo reações de facilitação e de competição na substituição das espécies, e existe um clímax, uma circunstância com o máximo de espécies que deve ocorrer por aqui. É claro que isso deve ser dinâmico. E no ambiente aquático? No ambiente aquático, no início, ocorre de forma semelhante. Mas, a partir do momento em que o ambiente aquático se torna eutrófico, o número de espécies vai cair, porque as condições não beneficiam mais todas as espécies que estão ali dentro. E a partir do momento que esse ambiente se torna terrestre, então eu perco o número de espécies aquáticas dentro desse ambiente. Vou ilustrar para vocês aqui agora um caso verídico. Tá? Então, eu trabalhei no Parque Estadual do Rio Doce, que é uma reserva do IEF de Minas Gerais, Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. Conseguimos detectar uma série de lagos dentro desse parque que tem recuado, ou seja, que tem sofrido
o processo de eutrofização. Esse é o nome dado para o processo de sucessão ecológica dentro dos lagos. Então, eu tenho uma sequência de imagens aqui para esse lago que ocorre dentro desse parque. Primeiro, essa imagem é de 2009. Agora, essa imagem é de 2014, 2016, 2018 e deste ano. Então, é perceptível que a lâmina d'água reduziu, não tem praticamente mais nada aqui, e é perceptível também que o número de árvores que avançou na região que já foi superfície de lago aumentou. Essa sequência de imagens ilustra um processo de sucessão ecológica já bastante avançado, quase no final da vida de um lago nessa região. Bom, agora que a gente viu um bocado sobre comunidades biológicas e vimos alguns aspectos que permitem compará-las, então eu chamo vocês para assistirem um vídeo deste ambiente que eu acabei de ilustrar, o Parque Estadual do Rio Doce, em Marliéria, Minas Gerais. Esse vídeo vai ilustrar diversos aspectos interessantes relacionados à aula de hoje. A vegetação da Mata Atlântica conservada, a importância dessa biodiversidade dentro desse ambiente, vai ilustrar um viveiro de mudas em que se produz espécies para recomposição de áreas degradadas no entorno do parque. Também serão ilustrados lagos oligotróficos e será discutido um pouco sobre a introdução de espécies exóticas nesta região. Esse vídeo é do programa Aviação Cipó. Vocês podem encontrá-lo neste link, mas eu também o deixarei disponível dentro do campus virtual. Obrigado por ter assistido e até a próxima aula.